Aprendendo com o Povão, por Olavo de Carvalho, 10 de abril de 2015. A queda abrupta na audiência da TV Globo ilustra algo que venho dizendo aqui há semanas. A revolta popular não é só contra meia dúzia de políticos ladrões, nem só contra a senhora Dilma Rousseff, o PT ou mesmo o Foro de São Paulo. É contra toda a elite que os protegeu e os legitimou no poder à força de mentiras e desconversas. Sempre de joelhos ante as modas estrangeiras mais idiotas, e manipulados por intelectuais ativistas que, a despeito da sua mediocridade, sempre deslumbraram as suas mentes ainda mais medíocres. Os donos dos nossos meios de comunicação puseram todos os seus formidáveis recursos a serviço de uma revolução cultural, cuja simples existência ignoravam, e que foi, aliás, concebida precisamente para ser levada a cabo por idiotas úteis que a ignoravam. Antônio Gramsci é bastante explícito quanto a esse ponto. Não se trata de conquistar corações e mentes, como afirmou esse asno pomposo que ocupa o Ministério da Educação, mas, bem ao contrário, de fazer com que todos sejam socialistas sem sabê-lo, de dominar o senso comum, a tal ponto que massas inteiras da população repitam chavões e slogans sem ter a menor ideia da sua origem e da sua função num plano estratégico de conjunto. A diferença entre o antigo militante proletário conquistado para a causa do comunismo e o moderno servidor da revolução cultural é tão imensurável que, por si, basta para ilustrar a elasticidade psicopática da mente revolucionária, sempre pronta a trocar de atitude, de discurso e de valores cada vez que julga isso necessário para o aumento do seu poder. O primeiro decorava manuais de marxismo-leninismo, era hipersensível ao menor desvio da ortodoxia partidária e proclamava orgulhosamente sua condição de comunista militante, sacrificando bens, vida, honra e liberdade, tudo pela causa. Em volta dele existiam, é claro, alguns idiotas úteis sem cultura marxista, que se associavam à luta por motivos subjetivos totalmente estranhos ao marxismo, que levavam o militante genuíno às gargalhadas. Na militância gramsciana, as proporções inverteram-se, o grosso da contingente compõe-se de idiotas úteis, os militantes doutrinados reduziram-se a uma discreta elite dirigente que não faz a menor questão de que seus seguidores saibam por que a seguem. Os motivos subjetivos, que antes eram apenas acréscimos acidentais ao corpo da luta revolucionária, tornaram-se a propaganda oficial, que na mesma medida perdeu toda a unidade e coerência, estilhaçando-se numa poeira alucinante de chavões e cacoetes mentais desencontrados, bons para todos os temperamentos e preferências, incluindo a expressão histérica das insatisfações mais fúteis que o marxista puro-sangue de antigamente desprezava como pequeno-burguesas. A pessoa e os feitos do Sr. Jean Willis ilustram esse estado de coisas da maneira mais didática que se pode imaginar. Na sua ânsia de juntar num fronte comum tudo quanto lhe pareça anti-ocidental e anticristão, ele exige que as escolas esmigarem de vez os cérebros das crianças com aulas simultâneas de gaysismo e de islamismo. Cada pequeno brasileiro será, portanto, informado de que ele deve fazer aquilo que, se ele fizer, será punido com pena de morte. Às vezes as pessoas clamam contra a doutrinação marxista nas escolas, mas doutrinação é eufemismo, os tempos da doutrinação já passaram. O que ali se faz é infinitamente mais destrutivo do que qualquer doutrinação. Pascal Bernardin, no livro Maquiavel Pedagogo, descreveu em minúcias como as técnicas adotadas na educação das crianças hoje em dia são calculadas para induzir mudanças de comportamento sem passar pela aprovação consciente. Não se trata de conquistar corações e mentes, mas de adestrar os corpos no aprendizado da macaquice. O apelo à consciência é cada vez mais reduzido, ao ponto de que aquele que passou por esse treinamento se torna incapaz de perceber as mais grotescas incoerências no seu discurso, mesmo quando elas tornam irrealizável na prática aquilo que ele proclama como seu sonho e ideal. O Sr. Jean Willis é o produto perfeito e acabado de um sistema de ensino montado para produzir idiotas úteis em escala industrial. É evidente que, abolido o confronto ideológico explícito, dissolvida a ortodoxia marxista num farelo de estereótipos para todos os gostos, cada freguês podendo escolher à vontade os direitos humanos, a anti-homofobia, o antirracismo, o culto de uma lendária superioridade espiritual do Oriente, a mitologia indigenista, a liberação das drogas, os delírios da New Age, o ressentimento feminista, o islamismo ou tudo isso de uma vez, o mero fato de um sujeito ser pessoalmente um bilionário capitalista, e, eventualmente o dono de uma rede de canais de TV, não o torna imune, no mais mínimo que seja, à contaminação de uma lepra mental que assume todas as formas e o assalta por todos os lados.
Foi assim que os donos da mídia, sem percebê-lo nitidamente, e até mesmo negando-o peremptoriamente, se tornaram servidores da revolução cultural que os abomina e despreza ao ponto de imaginá-los, pasmem, responsáveis pelos movimentos de protesto anti-PT. O senhor João Pedro Settile proclamando a Globo fez tudo isso, ao mesmo tempo que os manifestantes escorraçavam os repórteres da Globo a cusparadas. Eis uma cena representativa da confusão monstruosa que o grancismo produziu na mente brasileira. Enquanto os intelectuais e formadores de opinião mostravam cada vez mais nada entender do que estava acontecendo, exemplificando eles próprios o estado de turva inconsciência reinante, o povão, quase por milagre, apreendeu a unidade oculta por trás dos rostos cambiantes e inumeráveis do seu inimigo, e se voltou contra ele com uma determinação e uma coragem admiráveis. Domingo ele vai nos dar mais uma lição a respeito. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.